é vândalo, não é? Então, é verdade, Marcelo. Olha que me explica ali, não me deixa no Itamaraty, me deixa a câmera no Itamaraty. O que é aquilo lá, hein? Marcelo, eles estão em cima, a gente chama de meteoro. É uma escultura muito bonita que fica na frente do Itamaraty e essa escultura fica dentro de um espelho d'água também, como tem na frente do Congresso. Então eles entraram no espelho d'água e subiram no meteoro, olha lá, e estão lá em cima e eles estão tentando entrar no Itamaraty. O grande problema é porque todo o Palácio do Planalto aqui, o Congresso Nacional, o Itamaraty, tudo é feito de vidro. Então esse é o grande medo da segurança, porque não são portas, é vidro, né, Marcelo? Então, as pessoas, para entrar, fica realmente mais fácil. E outra, se quebrarem vidro, as pessoas vão se machucar, né? Então, você vê aí pessoas que estão jogando bomba lá de cima do meteoro. Agora, o que a mais foi como você falou, Marcelo, são vândalos. Por quê? Porque aqui em Brasília, eles pediram, as pessoas estão querendo paz. No entanto, tem esses vândalos que estão com o rosto coberto e estão tentando aí invadir o Itamaraty, invadir o Congresso Nacional, e estão depredando tudo e tirando a beleza do movimento, que é um movimento tão bonito, né? Mas não tira, pode tirar a beleza, mas não tira, na verdade, a essência. Né, que a essência é todos ou 99% reagindo pacificamente com palavras de ordem, enfim, lutando porque todos nós queremos. O que é? Fim da corrupção, fim da roubalheira, fim de gastar dinheiro com Copa do Mundo, a gente que não tem hospital, né? Educação, professor apanhando na sala de aula, enfim, o que nesse momento eles vão tentando invadir o Itamaraty. Que tal? Tem que botar aí a tropa de choque e pegar esses 50, 100 que estão aí e prender. Brasília nesse momento, essa é a estimativa, mais de 25 mil pessoas no eixo monumental. Né, ali onde estão os ministérios, está o Palácio do Planalto, onde está o Congresso Nacional. Não vai ser essa pequena parcela que nós não sabemos que infiltração é, porque pode ser de débil mental, pode ser de sujeito, né, drogado, mas também a gente não sabe que tipo de infiltração tem. Não é? A gente não sabe de que maneira os tais vândalos estão aparelhados, isto é, o que no meio deles, correto? Em que instituição eles podem pertencer. Então, resumo, não é essa pequena curiola, me perdoa, até porque curiola já é pequena, né? Não é essa curiola que vai atrapalhar o Brasil na rua. Você vai vendo, olha, as pessoas estão chegando. 8h20 da noite, tem gente chegando em Brasília. Me dá o Rio de Janeiro, onde a confusão continua. Repara, mas as pessoas continuam protestando. Aí a imagem da Igreja da Candelária, uma parte ficou aí, gritando palavra de ordem. Enquanto eu vou ao Rio de Janeiro com Luiz Bate. Olha, Marcelo, o nosso helicóptero está tentando localizar 2 locais do Rio de Janeiro. O Terreirão do Samba, local famoso do samba na cidade, e também uma escola municipal. Esses 2 locais acabam de ser invadidos e totalmente destruídos por vândalos, Marcelo. O número de feridos na capital fluminense chega a 17, confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. Você vai acompanhando as imagens da Avenida Presidente Vargas, Marcelo, toda essa extensão, pelo menos 4 quilômetros de avenida completamente tomadas pela multidão. Multidão que vai marchando, desistiu de marchar até a Prefeitura do Rio de Janeiro e resolveu seguir a passeata até o Maracanã. Veja só aí agora imagens do carro do SBT
que está tendo o fogo contido por bombeiros. A informação também é que jornalistas da emissora do SBT foram assaltados, os bandidos levaram os pertences e após isso colocaram fogo no local. A polícia também pede reforço para tentar localizar criminosos que estão integrados, estão na verdade infiltrados nessa manifestação. A P2, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, já tinha essa informação de que ladrões, de que vândalos cometeriam atos terroristas durante a passeata e jornalistas também foram ameaçados aqui no Rio de Janeiro. Veja agora, Marcelo, a aproximação da tropa de choque. A tropa de choque, neste momento, indo em direção a manifestantes que tentam furar o bloqueio para acessar o estádio do Maracanã. Neste momento, a tropa de choque, com a ajuda também de 2 carros blindados, veículos que são utilizados na guerra ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, são utilizados também como escudo por homens da tropa de choque e também do BOPE, Marcelo. Um outro detalhe é que vândalos estariam retirando tapumes de prédios públicos do Rio de Janeiro e utilizando esses tapumes como escudo por causa de balas de borracha, Marcelo. Olha aqui, vamos direto a Belo Horizonte. Direto a Belo Horizonte. Quem é que tá lá, hein? Fabiano Oliveira, em Belo Horizonte, onde também deve ser na Praça 7, tem uma manifestação. Fabiana. Olha, Marcelo, falamos ao vivo aqui de cima da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde milhares de pessoas marcaram para se reunir neste momento. Nos próximos minutos devem chegar aí, devem se reunir pelo menos 20 mil manifestantes. Agora a gente já vê que há muita gente. O fato é que algumas pessoas tentaram, que havia história de que vereadores votariam aí uma lei para aumento de salário. Isso foi desmentido ao longo da tarde, mas enfim, esses manifestantes vieram até aqui para cobrar de autoridades mais próximas a eles. Eles percebem essa necessidade de cobrar da Câmara dos Vereadores as inúmeras mensagens que eles querem levar com esses protestos. O fato é que muita gente já está vindo para cá, pelo menos 20 mil pessoas devem se reunir aqui. Eles saem agora de avenidas importantes e de um dos pontos principais do protesto, que foi a Praça 7, região central, que está toda bloqueada. Você vai vendo a imagem e eu quero dizer o seguinte... Desde antes daquele jogo do Brasil e México, uma dupla de repórteres do Cidade Alerta estava acompanhando os protestos em Fortaleza. E a reportagem acaba de chegar. Põe no ar. Olha aí, Milton, olha aí. Vamos avançar, Milton. Cenário de guerra, essa é a capital cearense. Olha, a cavalaria se prepara, Milton. Cavalaria se prepara. Olha, o posicionamento da cavalaria. Enquanto a cavalaria vai avançando, a polícia vai vindo para cima dos manifestantes que recuam. Nós estamos em cima do viaduto aqui do Macro. Agora todo mundo corre. Para você ver, olha aí, a situação aí. Pena dos cavalos. O policial tá trazendo o homem aí, ó. Olha, pegaram outro aqui, prenderam outro aqui, ó. Milton, volta aqui pra esse homem, mas ó, o policial, olha gente que o policial tá trazendo o homem aí, hein. Olha aí, trazendo no ombro. Foi o que aconteceu, senhor? Foi a bomba. Foi atingido por bomba. Vai tirar e volta. Olha aí. Vamos acompanhando aqui, vamos voltar lá, Milton. Filma aí. Vai cortar direto. Olha aqui nesse momento a polícia vai tentando conter, enquanto vândalos querem invadir o Itamaraty. Repare, eles estão na passarela, alguns estão na lâmina d'água da entrada do Itamaraty. Olha lá, vão tentando, olha lá, jogaram uma bomba lá dentro, repara.
Olha lá, outra dentro do prédio do Itamaraty. Coquetel Molotov dentro do prédio do Itamaraty. Olha, vão jogando pedras no vidro do lado esquerdo. Do lado esquerdo o fogo continua. Você vai vendo nesse momento lá no local. Lá dentro, extintores de incêndio. A segurança vai tentando apagar enquanto... Aí é que tem que entrar a tropa de choque. Tem que entrar e mandar bala. Tem que mandar bala. Aí a tropa de choque tem que sair correndo. Por quê? Porque eu duvido que aí no meio não tenha gente infiltrada que não tenha nada a ver com isso. Exatamente para desmoralizar uma manifestação pacífica. Não pensa você olhar num cara com uma cara de guri, com a camiseta na cabeça, diz, é isso, é aquilo, não é gente infiltrada, não tem a menor dúvida. Porque, olha lá, invadiram, olha lá, vai vendo, eles vão tentando entrar, olha lá, com extintores de incêndio, a segurança vai tentando colocar para fora. Agora é impressionante que a tropa da PM não chegue para espantar os caras. Eles querem tocar fogo num prédio do Itamaraty. Vai vendo se isso é possível. Eu tenho lá dentro, na confusão, a Renata, hein? Renata Varandas. Fala aí, Renata. Marcelo, muito triste essas imagens que a gente está vendo agora aí, de vândalos colocando fogo no Itamaraty. A gente tem uma informação, mas ainda não confirmada, que pelo menos 20 pessoas teriam conseguido entrar no Itamaraty, quebrado os vidros, como eu tinha te falado anteriormente, como tudo é de vidro, alguns vândalos teriam conseguido entrar, quebrar os vidros e entraram, e agora a gente vê aí fogo no Itamaraty, algumas pessoas dentro do espelho d'água, e a polícia a gente ainda não consegue, pelo menos da onde eu estou aqui, eu não consigo ver ainda a tropa de choque agindo. Eles estão numa passarela, uma passarela curta que chega até o Itamaraty, aquela passarela principal que vocês veem aí quando tem solenidades, enfim, e eles estão nessa passarela e a polícia, daqui de onde eu estou, eu não consigo ver ainda a polícia não. Agora chegou! Já tem gente correndo, olha lá. A polícia já chegou e tem que sapecar mesmo. Exatamente isso. Olha lá, não é a polícia, não, é a segurança do Itamaraty. Repara, como é que a polícia não chega, a PM não chega, tem que chegar. Tem que chegar. Você tem 30 mil pessoas, ali você tem quantas? 100, 150? Guiadas por quem? Comandadas com que propósito? Com que propósito? O que tem no Itamaraty, nesse momento, que a gente tenha falado? Por que o Itamaraty? Resumo. Cadê? Olha lá, a multidão olha e os mesmos invadem. E a tropa de choque não chega. Porque não é possível destruir um bem público. Correto? Para quê? Com que finalidade? Qual é o objetivo disso? E mais, o que está por trás disso? Essa é que é que agora chega um sétimo, e são esses 7 que vão conter os 100, 150 que estavam ali. Tem que meter a polícia aí sim. Tem. Porque essa gente não representa o que está acontecendo no Brasil. Negativo. A gente não sabe quem está infiltrado, a gente não sabe que estímulo esse que se infiltrou aí tem. É uma manifestação que, eu repito, começou aqui em São Paulo. Por quê? Se alastrou pelo país, porque era o grito que todo mundo tinha preso na garganta contra tudo. Contra uma prática antiga de política, contra os mesmos políticos sempre, as mesmas práticas corruptas no Brasil, o mesmo suborno, as mesmas propinas, o dinheiro. Eu me lembro daquele malfadado CPMF que todo mundo pagava
todo mundo pagava, correto? E para saúde, cadê a saúde? Descontava do empresário milionário como do mais pobre. Cadê a saúde pro mais pobre? Não veio para ninguém. Se você não tiver um plano de saúde nesse país, você morre. E o plano de saúde, quando você paga, você morre porque paga um plano de saúde que é uma roubalheira. Resumo, é outro assunto. Esse pouquinho de gente aí que queria tocar fogo no Itamaraty, tem que se descobrir que propósito tem por trás. Tem que ter algum propósito. Quero dizer o seguinte, e fica, né? A mesma coisa. Nenhum estádio é cercado. Nenhum estádio pode chegar perto que a FIFA não deixa. Por quê? Porque eles enchem o bolso de dinheiro. Correto? Essa tal de FIFA. O outro que era o presidente de honra, o João Avelange, que era o brasileiro. O nome dele eu sei todos. Jean-Marie Godefroy de Avelange. Ele é tão brasileiro como eu sou macaco de circo. Resumo, tava lá na FIFA, recebeu um monte de bola. Na bola tem um sinônimo, propina. Teve que entregar o cargo. O genrinho dele, Ricardo Teixeira, tomou pau aqui e também na FIFA. Olha a polícia chegando. É isso. Agora toca todo mundo daí. Resumo. Aí o que acontece? Vem os caras da FIFA dar ordem aqui. Tem que todo mundo que tem consciência, olha aí, começou a jogar bomba para tirar os caras. Todo mundo que tem consciência tem que boicotar essa tal de Copa das Confederações. Tem que boicotar a Copa do Mundo. Olha lá, a polícia chegou, jogou gás, eles recuam. Aí eles vão para outro lado. Estou falando, 2 micro-ônibus da FIFA apedrejados em Salvador. Exatamente, tem imagem isso? Então a informação, tudo aqui é daqui a pouco. Daqui a pouco eu infarto aqui. Daqui a pouco foi a polícia que não chegava. Isso sim, é isso, essa é que é a questão, correto? A questão é que a gente não sabe quando acontece isso. E amanhã sabe o que ocorre? Ocorre o seguinte, quais vão ser as fotos e as imagens, mesmo aqui no Cidade Alerta. Sabe o que é? As imagens são as da briga, da pancadaria, mas eu juro que eu aqui vou colocar, e eu já quero que coloque, se tem, aí daqui a pouco, tanto aqui da Paulista, quanto em todos os lugares, a manifestação sim, do povo brasileiro, porque esses que querem fazer isso, eles nasceram no Brasil, mas não tem nada a ver com o que a gente anseia. E eu digo, é gente infiltrada de todas as espécies, porque ó, como é que vai? Jogaram 2 coquetéis Molotov lá dentro, algo parecido. Eu tenho mais informações de Brasília, com a Renata Varandas. Renata. Marcelo, o BOPE acabou de chegar aqui no Itamaraty e está tentando tirar aí esse grupo que estava muito em frente ao Itamaraty, e eles jogaram algumas bombas de efeito moral também para tentar dispersar essas pessoas, e aí você já vê que realmente eles conseguiram desocupar essa rampa aí do Itamaraty, porque lá dentro do Itamaraty os vândalos tocaram fogo no Itamaraty. Então a gente não sabe ainda se está controlado o incêndio, a gente ainda não tem essa informação. Mas a informação que a gente tem, que a gente vê, é o BOPE chegando para poder tentar controlar aí esse grupo de desordeiros que estão tentando manchar aí o movimento democrático, Marcelo. Exatamente, tem toda a razão a Renata. Querem manchar o movimento democrático. Quero saber, é o seguinte, quando a gente vê aquela massa ali, se você tem 25, 30 mil pessoas, olha lá. Não, tá bom, pode botar. Mostra aí o policial tocando o cara pra dentro d'água. Repara, essa é uma imagem gravada. Olha lá como é, olha a quantidade de gente que tem, o pouquinho de gente que tem, quando chega a primeira leva de PM, depois chega o BOPE. Aí todo mundo pede pra sair 02. Vai vendo. Aí ó, vai jogando pra dentro d'água mesmo. Vai me dizer
vai me dizer que nessas coisas pontuais, como pegar o Itamaraty para tocar fogo, saiu da manifestação, só se eu for besta, já vi isso 300 vezes na minha vida. Já vi 300 vezes, Rio. Vai me dando, vai vendo. Não, esse é Rio? Não, isso é Brasília, meu filho. Eu peço o Rio, você me dá Brasília. Aí, ó, repara, as pessoas continuam pacificamente no Rio de Janeiro protestando o grito de guerra, correto? O que acontece? Seus gritos de protesto, seus gritos pedindo por saúde, educação e o que seja. Todo. Aí são 15, são 20, 50 que fazem o que fizeram aqui em São Paulo já. Põe no ar. O helicóptero da Record flagrou o momento que saqueadores fugiam de um supermercado na Zona Sul. Mesmo com pressa, alguns ainda pegam as mercadorias caídas no chão. Os ladrões correm com medo da chegada da polícia e, em seguida, se juntam a manifestantes que faziam um protesto na região. Toda a ação foi flagrada ao vivo. Um grupo grande, provavelmente umas 20 ou 30 pessoas, que atacaram o supermercado e agora correm, ó, por essa rua mais escura, começam a se dispersar depois de saquear um supermercado aqui em São Paulo. No Grajaú, também na Zona Sul, PMs tiveram trabalho para conter outra manifestação. Agora, olha, ouvimos uma bomba aqui próximo, pelo barulho, muito próximo daqui, algumas ruas abaixo. Os policiais já se deslocam. Olha só, a gente vê a correria agora. Eles estão indicando para os policiais de moto, acho que é uma viela. E desceram agora, desceram pela viela. Ó, a correria agora dos policiais. O que aconteceu, colega? Ó, a correria, atenção nesse momento, a gente vai tentar acompanhar essa movimentação dos policiais. O Corpo de Bombeiros ainda está na região por causa deste ônibus aqui. Eles acabaram de apagar o fogo que consumiu todo o veículo. A gente vê um pequeno foco de incêndio em uma das rodas, pneu ainda, mas olha só, o veículo sobrou dele apenas a carcaça mesmo, que a gente percebe que ele está bem próximo de um poste de energia, vários fios caídos ainda estão energizados. Os bombeiros novamente pegaram uma mangueira, se posicionaram agora bem em frente ao foco de incêndio. Estas imagens gravadas por um morador mostram o veículo ainda em chamas. O ônibus de turismo estava estacionado sem ninguém dentro. Do jeito que pegou fogo aí, a gente achou que ia explodir tudo, né? Saímos correndo, largando tudo aí, não vimos foi mais nada. Só fogo mesmo, muito fogo. Os vizinhos ouviram o barulho de motos e, em seguida, pequenos estouros. Um rastro de fogo se espalhou para a rua de baixo. Durante o incêndio, o combustível escorreu até esta rua aqui embaixo e chegou a atingir este carro. As chamas chegaram até aqui. Olha só, a frente do carro toda queimada. Durante o protesto, 8 lojas foram saqueadas. Algumas já haviam sido invadidas no dia anterior. Nós estamos dentro do mercado para mostrar para vocês como ficou a situação um dia depois que tudo já estava arrumado. Todos os produtos na prateleira, olha só onde é que eles estão agora. Tudo no chão, revirado, muita coisa quebrada, que com certeza não vai poder ser utilizada, virou lixo. Olha só, as prateleiras quebradas. Não foi apenas o roubo também, teve a depredação aqui dentro do mercado. Por onde a gente passa, todos os corredores estão cheios de produtos no chão. Chamou a atenção também este aqui, ó. Usaram este extintor de incêndio aqui no chão, estes dois, para arrombar e quebrar este caixa eletrônico. Para esta delegacia foram trazidas 25 pessoas flagradas saqueando os comércios. Aqui estão elas, parte aguardando, outra parte já está dentro da delegacia e a grande maioria
menores de idade. Pelo menos outras 2 pessoas também foram detidas enquanto saqueavam este supermercado na freguesia do Ó. Elas roubavam caixas... Tira. Vai vendo aqui, nesse momento, a tropa de choque. A tropa de choque fica formada por quê? Porque os manifestantes estão indo no Rio de Janeiro para o Maracanã. Vai vendo a imagem, dá esse plano. Eu queria até fazer um comentário. Para você não entender bem, eu queria agradecer a equipe de operações daqui da Record que trabalha no estúdio comigo, porque eles são, na verdade, os verdadeiros jornalistas que eu tenho. O Dori Gomes, aqui o assistente de estúdio, é quem me passa todas as informações que vem, que vai dar um orgulho trabalhar com a equipe técnica, tem que apertar botão. E eles todos, isso é a imagem do Brasil, a imagem do companheirismo, juntos aqui. Pergunta se tem algum jornalista aqui do meu lado. Tem nada. Ficam assistindo. E a equipe técnica lutando. Um tá na internet, o outro tá ligando, dá gosto. Olha a tropa de choque. Eu tenho as informações com Luiz Bate. Exatamente, Marcelo. Ele pede paz aí para os policiais que tentam curar, Marcelo, uma barricada de fogo que está sendo colocada por manifestantes. A tropa de choque está tentando acessar esses manifestantes, na verdade vândalos, que estão atirando pedras na polícia para tentar chegar até o estádio do Maracanã. A multidão arreda a pé, Marcelo, e essa área é completamente destruída por vândalos. Você vai vendo nesse momento. E é bom que a gente repita. Me dá a imagem do carro queimando lá do SBT. Me dá a imagem se a gente estiver. Você está vendo aí? Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. Esse é um carro do SBT que foi queimado, como foi queimado outro dia, ou daqui da Record. As manifestações no Brasil não tem essa imagem. Isso é feito por criminoso. É feito por vândalo. As pessoas que estão indo à rua, elas querem mudar o nosso país, criar uma nova geração, uma geração que possa assumir o comando desse país e trocar todas as práticas antigas, as práticas políticas, a prática da corrupção, a prática do suborno, a prática de desviar o dinheiro da saúde, de desviar o dinheiro da merenda escolar, de nós termos educação, dos nossos velhos terem uma aposentadoria digna. O que as manifestações no Brasil dizem é uma covo. E é assim, indo às ruas, não com essa imagem, me dá a imagem do Rio. É com a imagem da tranquilidade, que foi uma passeata de quase 1 milhão do Rio de Janeiro. Com a tranquilidade que foi e não é. Corta pra mim. E que não é. Não são 100, 200 que vão estragar um momento novo do nosso país. Você vai ficar agora com o Jornal da Record, que vai continuar com a cobertura das manifestações no Brasil. Uma boa noite e fique com Deus. Olá, boa noite. A edição especial do Jornal da Record está no ar. O Brasil vive hoje um dia histórico com manifestações pelas ruas de mais de 100 cidades brasileiras. Milhares de brasileiros de todas as idades tomaram as principais capitais do país para mostrar que estão insatisfeitos. Um movimento que começou com um protesto pelo aumento da tarifa, pela redução, pela revogação do aumento da tarifa e se espalhou por todo o país. Você vê imagens ao vivo do Rio de Janeiro, onde a manifestação registrou confrontos com a polícia e muita confusão. Infelizmente, por conta de uma minoria de radicais, uma manifestação pacífica em que uma multidão pede um país melhor, mas por conta dessa minoria radical que você vê nas nossas imagens ao vivo, muita correria lá no Rio de Janeiro, o que a gente tem para mostrar nesse momento são imagens de confusão, de tensão, de violência, mas tudo isso provocado por pequenos grupos que querem promover essa confusão. São milhares de brasileiros pelas ruas, como eu disse, e esses grupos violentos
colocam um confronto nas ruas, não é o que a população quer. Vamos falar ao vivo lá no Rio de Janeiro com o repórter Luiz Bate. Bate, a informação que a gente tem é que há feridos aí no Rio de Janeiro, parece que uma grávida espancada, uma mulher atingida por uma bomba. Qual é o balanço de feridos que você tem, Bate? Boa noite. Muito boa noite, Adriana. Exatamente, sobe o número de feridos aqui no Rio de Janeiro. Já são cerca de 2 horas de confronto, 4 horas de manifestação, 22 feridos no Rio de Janeiro, Adriana. A manifestação aí no Rio de Janeiro começou ali na Candelária, que é o ponto de concentração no Rio. A multidão tomou pacificamente toda a avenida em frente à Candelária e o ponto de tensão começou em frente à prefeitura. Houve uma grande concentração de policiais ao redor da prefeitura, depois que na última segunda-feira o prédio da Assembleia foi depredado por vândalos. Então houve um reforço em frente à prefeitura e ali começaram então os confrontos. É isso mesmo, Bate? Exatamente, Adriana. Depois que aconteceu a confusão na frente da prefeitura, um pequeno grupo atirou uma bomba em cima de homens da polícia montados a cavalo. Esses homens partiram para cima desses vândalos, aí começou a confusão. Há cerca de 2 horas. O que a gente está vendo aí é a tropa de choque, neste momento, tentando dispersar os manifestantes que tentam tomar a região do Maracanã. Toda a área do Maracanã está cercada neste momento por homens da polícia. Aí um carro de uma equipe de reportagem de televisão que foi atacado por criminosos armados, roubaram os pertences dos jornalistas e esta principal avenida do centro do Rio de Janeiro continua tomada por uma multidão que chega a quase 1 milhão de pessoas, segundo a coordenação da manifestação, Adriana. Lá no Rio de Janeiro, na imagem que você vê à esquerda do seu vídeo, um carro de reportagem do SBT foi queimado, como você vê, essa imagem foi gravada agora há pouco, o carro em chamas lá no Rio de Janeiro. Agora, Bate, a que distância, mais ou menos, aproximadamente, essa multidão está do Maracanã? A mais ou menos 800 metros, Adriano. E você veja agora um carro blindado da polícia, o mesmo utilizado em guerras de combate ao tráfico aqui no Rio de Janeiro, sendo utilizado pela polícia para tentar conter a ação desses vândalos. Veja só, são pelo menos 300 homens da polícia militar, da tropa de choque, do BOP, da tropa de elite, tentando conter. Aí, olha, começam a atirar agora bombas de efeito moral e também balas de borracha em cima dos manifestantes. Eles estão colocando, Adriana, bloqueios, fogo no meio da pista, barricadas para impedir a chegada da tropa de choque, que também não arreda pé. Na verdade, sim, Bate, o que a gente vê é uma grande concentração dos manifestantes na Avenida Presidente Vargas e um pequeno grupo que tem a intenção de chegar até o Maracanã, o caminho que a polícia está tentando bloquear, não é isso? Exatamente. Com essa dificuldade, Celso, a polícia resolve agora tomar uma outra medida. Deixaram a cavalaria de lado e agora os policiais passam a circular nesses acessos de conflito no centro do Rio de Janeiro em cima de motos. Todos os policiais, uma confusão que já dura 2 horas. Os manifestantes são dispersados com bombas de efeito moral, aí partiram para uma escola municipal, acabaram com a escola, depois destruíram o terreirão do samba, tentaram invadir a Marquês de Sapucaí, continuam aí marchando até o Maracanã, Celso. E é lamentável porque não é o que a população queria. A multidão que se concentrou em frente à Candelária, que é a grande maioria, que era um movimento pacífico, que era um país melhor, não gostaria de ver essas cenas que nós mostramos ao vivo lá do Rio de Janeiro. Olha só, os policiais marchando, tentando impedir então a chegada desse grupo ao Maracanã, como informou agora o Luiz Bate. A gente viu também numa imagem, quando há alguém ferido, os manifestantes pacíficos se agrupam em volta, dão as mãos para tentar ajudar as pessoas. Uma grávida foi espancada lá no Rio de Janeiro, uma mulher foi atingida por bomba, mais de 20 feridos lá na cidade do Rio de Janeiro e a polícia tentando retomar o controle. Os manifestantes pacíficos, que querem uma manifestação pacífica, é óbvio que isso eles não estão contra essa ação da polícia, porque a ação da polícia nesse momento é claramente para evitar todo esse confronto à ação dos vândalos. Você vê novamente a imagem do carro de reportagem, que agora no começo da noite, do SBT, esse carro foi queimado pelos vândalos, inclusive assaltaram a equipe, roubaram os pertences dessa equipe de reportagem. Esse clima de hostilidade, de violência, vem de minorias radicais que não representam o todo dessa manifestação. O Rio de Janeiro, mais uma vez, fazendo a maior
manifestação do Brasil. Oficialmente a polícia fala em mais de 300 mil, mas como disse o Bate, pode ser o dobro disso, como calculam, estimam os manifestantes, os organizadores dessa grande passeata, dessa grande manifestação no Rio de Janeiro. E é um movimento inédito, diferente de tudo que a gente já viu. Sem ligação com organizações, sindicatos, partidos políticos, sem palanque, sem carro de som. É o povo, a população que foi para a rua, que percebeu que essa manifestação, pela redução do preço das passagens, poderia ser uma maneira de se expressar. E olha só, a gente continua acompanhando no Rio de Janeiro a polícia avançando, muita fumaça, já houve confrontos em vários pontos, inicialmente na frente da prefeitura. Quando um grupo muito exaltado tentou invadir a prefeitura, a polícia conseguiu impedir, ao contrário do que aconteceu na última segunda-feira, quando a Assembleia foi depredada, a polícia conseguiu impedir essa invasão da prefeitura, e então esse grupo de pessoas exaltadas e mais violentas começou a fazer essa marcha em direção ao Maracanã. É isso que acontece agora, que você vê ao vivo no Rio de Janeiro, a polícia avançando em direção a esses manifestantes para tentar fazer com que eles recuem. Eles montam barricadas de fogo, jogam pedras, eles também têm rojões, morteiros. Agora a polícia do Rio de Janeiro foi para a rua, tem batalhão de choque, o batalhão de operações especiais, o carro blindado está nas ruas. Eles têm inclusive do alto de um viaduto, olha, muita fumaça e bombas a gente vê. Novamente o carro que foi queimado pelos manifestantes. A polícia tem inclusive do alto de um viaduto um carro, uma plataforma de visão especial com uma câmera que parece que consegue ter ângulos de 360 graus dessa manifestação para identificar os vândalos. É isso, Bate? Exatamente, Adriana, como você disse, o setor de inteligência da Polícia do Rio de Janeiro teve informação de que facções criminosas estariam infiltradas nesse protesto, e veja só como foi necessário aí a chegada de carros blindados. E você veja que o fogo não cessa, é o tempo inteiro atirando balas de borracha, e uma nuvem agora que cobre a Avenida Presidente Vargas, a mais famosa e movimentada do centro do Rio de Janeiro, com bombas de efeito moral para tentar impedir esse avanço de manifestantes e de vândalos também, que tentam chegar ao Maracanã, que, volto a repetir, está completamente cercado. Anteriormente, só a entrada do Maracanã estava tomada pela polícia. Agora, toda a região do Maracanã está cercada por homens da Polícia Militar, Civil e do Exército. Obrigada, Bate. Agora vamos com imagens ao vivo de Brasília. Olha só, as pessoas colocando barricadas de fogo. Quem tem as informações é Reinaldo Gotino. Olha, Adriana Araújo, o clima é muito tenso em Brasília. Manifestantes tentaram invadir o Congresso, o Planalto, e um grupo depredou agora há pouco o Itamaraty. Seguranças armados reagiram. O palácio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer foi invadido, o Palácio de Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Essa é a imagem, o momento que os seguranças armados reagiram, e olha só, os manifestantes tentavam entrar no prédio e eles foram colocados para fora. Alguns pularam no espelho d'água, e olha só o momento em que os seguranças avançam para impedir a ação dos manifestantes. Adriana. Obrigada, Gotino. Essa foi a imagem mais forte de Brasília. Agora Rio de Janeiro novamente ao vivo. Fogo, bastante fogo. É uma cabine da polícia que foi incendiada pelos manifestantes. Luiz Bate, por favor. Exatamente, Adriano, o que a gente estava dizendo, facções criminosas infiltradas nessa manifestação, e você veja a cabine da Polícia Militar que fica na região da Central do Brasil, coração do Rio de Janeiro, foi completamente tomada por chamas. Vândalos acabam de botar fogo e a polícia em motos tenta localizar esses vândalos, Adriana. Nós mostrávamos agora há pouco a polícia num cordão tentando avançar na direção dos manifestantes, e agora o bombeiro já lá posicionando já para conseguir conter esse foco de incêndio. Portanto, uma cabine da polícia que foi atacada e incendiada pelos manifestantes. Bem pertinho da central da Polícia Carioca, nas ruas, os manifestantes ousados, violentos, muito exaltados, ainda continuam promovendo atos de vandalismo e colocando aí o terror em alguns pontos do Rio de Janeiro. Mas é preciso reforçar que essa não é a intenção da grande maioria que foi para as ruas hoje, fazendo uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Ali a cabine, os bombeiros estão começando a se posicionar para apagar o fogo, e algumas pessoas ao redor. É que esses manifestantes, que nem podemos chamar de manifestantes, são vândalos, exaltados, espalhando o terror, eles se dispersam muito rapidamente. Então a polícia ataca numa direção, se agrupa para tentar conter uma direção, eles se esparramam por ruas laterais, por outras regiões, e aí começam a colocar pontos de terror.
fogo num lugar, depredam um monumento e com isso vão destruindo monumentos públicos, prédios públicos, como agora essa cabine da Polícia Militar incendiada pelos manifestantes. E a polícia tem conseguido, Bate, afastar os manifestantes, os mais exaltados da região do Maracanã? Conseguiu avançar em direção a eles? Com dificuldade, Adriana, porque afinal de contas eles estão agindo de maneira a complicar a situação da polícia, não é? Na verdade eles colocam fogo no local, como colocaram no Terreirão do Samba, destruíram o Terreirão do Samba, o Corpo de Bombeiros e a polícia foram até o local. Quando chegaram no local, eles começaram a botar fogo numa escola. A polícia chega na escola, aí eles colocam fogo nesta cabine da Polícia Militar. Com medo desses atentados terroristas aqui no Rio de Janeiro, acabam de ser fechadas 3 estações de metrô. Da Uruguaiana, Presidente Vargas e Central do Brasil estão interditadas temporariamente, Adriana. Agora o fogo vai sendo apagado lá na cabine da Polícia Militar, que foi incendiada por esses vândalos lá no Rio de Janeiro. E é isso que a gente explicava. É uma minoria, mas eles são muito violentos e atacam, se dispersam para atacar. Então conseguem colocar fogo no lugar, destruir em outro. A tropa de choque, como nós mostrávamos agora há pouco, fez ali um cordão, tem alguns policiais na retaguarda e eles conseguem avançar. Lentamente, com dificuldade, como disse o Bate, mas olha, do outro lado da avenida também, outro cordão avançando um pouco mais à frente e muita fumaça. Olha, os manifestantes correm, mas não desistem, são ousados e muito exaltados eles estão. Mas a polícia tem avançado, a gente vê muita fumaça, bombas sendo lançadas, balas de borracha e a polícia com presença ostensiva essa noite nas ruas do Rio de Janeiro. Depois que na última segunda-feira a manifestação, que também tinha esse caráter pacífico, acabou com a depredação da Assembleia Legislativa do Rio. Eles tentaram a todo custo evitar que isso acontecesse hoje, conseguiram bloquear a tentativa de invasão na prefeitura, mas aí, olha, tiros de balas de borracha, eles usam balas de borracha, bombas, muita fumaça para caminhar na direção dos manifestantes e afastá-los do Maracanã. Quando perceberam que não seria possível o ataque à prefeitura, então os manifestantes foram para essa região do Maracanã, caminharam nessa direção. Uma caminhada longa, mas eles caminharam nessa direção, imaginando que ali conseguiriam um ataque. Olha essa imagem, barricadas de fogo, muita fumaça, corre pelas ruas do Rio, pânico, muitas pessoas em pânico, porque muita gente vai por um protesto pacífico, a grande maioria, mas quando começa um tumulto desse, pessoas que não queriam isso acabam muitas vezes se ferindo e aí vira um pânico generalizado, essas pessoas correndo para todos os lados e o pânico se espalha pelas ruas. O que acontece, Adriana, é que lamentavelmente, como a gente registrou ontem aqui, os vândalos entraram no supermercado, roubaram produtos e depois se juntaram à manifestação. E se aproveitam, é um pequeno grupo de vândalos, né, como você mesmo disse, que provocaram a destruição do Terreirão do Samba, de uma escola e também do prédio dos Correios, que fica ao lado da sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O movimento legítimo acaba sendo usado. Normalmente são mascarados, né, que vão para esses cobrem o rosto para cometer crimes. Não é a grande maioria da população que mostra a cara reivindicando coisas sérias e importantes para a sociedade brasileira. Vamos falar novamente com o repórter Luiz Bate, que tem novas informações. Por favor, Bate. Adriana, essa cena é muito comum, veja só, os manifestantes com bandeira branca pedindo paz, mas a polícia não para de atirar balas de borracha para cima deles. A tropa de choque agora aperta o passo, tentando evitar a chegada desses vândalos que se unem aos manifestantes até o estádio do Maracanã. Inclusive, Adriana, tapumes foram colocados em todos os prédios do centro financeiro do Rio de Janeiro. Esses tapumes estão sendo agora retirados por vândalos e utilizados como escudo para evitar essa chegada agressiva da tropa de choque com carros blindados agora no centro do Rio. Olha, a tropa de choque realmente fica claro pela imagem. A tropa de choque avança com mais rapidez agora. Você acompanha uma edição especial do Jornal da Record, que mostra ao vivo para você as manifestações em todo o Brasil. Um protesto pacífico, mas que acaba em atos como esse, de vandalismo, quando um carro de reportagem foi queimado. Isso aconteceu agora no começo da noite. Muito corre-corre, muito pânico nas ruas do Rio de Janeiro. Nosso helicóptero sobrevoa o Rio e acompanha essa manifestação desde o começo. E a cena que a gente tem agora é lamentável. A polícia tomando as avenidas para tentar conter a ação desses vândalos. Isso você vê, está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro, é ao vivo. Olha, muitas viaturas da polícia, um cordão ali do batalhão de choque na frente vai avançando e as viaturas atrás fazem a retaguarda. Agora eles conseguem avançar com mais velocidade. Os tapumes, como informou Luiz Bate, os tapumes
que foram usados para proteger o comércio, as lojas, bancos, tentaram se proteger com esses tapumes. Os vândalos arrancaram tudo para fazer as barricadas de fogo, barricadas para tentar impedir que a polícia se aproxime, para tentar impedir o avanço da polícia. Mas a polícia segue, ó, passos rápidos, dezenas de policiais do choque, dos dois lados aí dessa avenida, seguindo em direção aos manifestantes, tentando esvaziar a avenida e impedir que eles se aproximem do Maracanã. É uma imagem nesse momento aí de uma avenida sitiada, imagens ao vivo do nosso helicóptero. A polícia tomou totalmente esse lado da avenida e vai afastando os manifestantes. A cada momento eles param, se reorganizam. Atrás dessa linha, desse cordão do batalhão de choque, fica sempre o comando, a pessoa que está dando a voz de comando, a pessoa que está recebendo as informações e manda avançar, manda parar, porque ali eles têm atrás desse cordão o comando que recebe as informações do que está acontecendo neste momento no Rio de Janeiro. Nesse momento o batalhão para, chega numa esquina, olha, ele para, eles vão se reorganizar para decidir para onde segue a ação nesse momento. Como nós informávamos, a tensão começou maior na frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, que teve a segurança bastante reforçada. Mais de 300 homens da polícia cercaram a Prefeitura. Quando esses vândalos viram que não conseguiriam agir com violência por lá, ao redor da Prefeitura, começaram então a caminhar em direção ao Maracanã, e então a polícia agora tenta conter justamente esse grupo. Você vê que, olha, agora na Avenida Presidente Vargas, a gente não vê manifestantes. Eles sumiram. O nosso helicóptero está com as imagens fechadas, mas quando ele abre para 2, 3 quarteirões, os manifestantes se afastaram, porque perceberam que a presença da polícia aí na Avenida Presidente Vargas é ostensiva, e a polícia segue para impedir que essas manifestações violentas acontecem. O movimento começou por volta de 5 horas da tarde, a polícia fala em 300 mil, pouco mais de 300 mil manifestantes, mas os organizadores falam em 700 mil ou mais. Tudo estava programado, a grande maioria planeja um movimento pacífico, mas acaba em imagens como essas. Agora a gente sim vê os manifestantes, olha, uma barricada de fogo, eles usaram tapumes das lojas, de bancos. E também, nesse momento, quem quer promover atos desordeiros, eles vão catando tudo que encontram pela frente, lixeira, pedaços de pau, muito lixo espalham pelas ruas para montar essas barricadas e tentar impedir o avanço da polícia. Olha, eles estão a mais ou menos uns 3 quarteirões, talvez. O Bate talvez tenha essa informação. Qual é a distância aproximadamente entre os manifestantes violentos, aí mais violentos, e o choque? Bate. Mais ou menos 200 metros, Adriana. O fato é que alguns vândalos se aproximam um pouco mais do batalhão de choque e acabam atirando pedras, madeiras e também estão arrancando todas as lixeiras da Avenida Presidente Vargas e tacando para cima da polícia. Por isso que às vezes a polícia consegue avançar com um pouco mais de velocidade, e quando os vândalos começam a atacar essas pedras, a polícia recua, para um pouco e aguarda, com a ajuda das bombas de efeito moral, a aproximação. Outro foco de incêndio agora, hein, Adriana? Outro foco de incêndio na região da Central do Brasil, parece que é o estacionamento de um supermercado. A imagem parece que é uma grande tenda em frente a um comércio, a um prédio comercial, talvez. É uma tenda, olha só, e para afastá-los eles vão promovendo depredações e focos de incêndio. E ali na calçada também, ó, outro ponto de incêndio na calçada, e lá atrás, próximo à tenda, um fogaréu bem maior. Pela imagem, quando o helicóptero abriu a imagem, dá para ver que a distância não é nem tão grande, não são 3 quarteirões, é um pouco menos, parece. A polícia se posicionou lá atrás, parou um instante, não sei se já retornou o avanço, mas olha, a polícia, o batalhão de choque que você vê aí ao fundo, parado. Agora eles começam a andar novamente na direção dos manifestantes, provavelmente já perceberam esse novo foco de incêndio, olha só. Os manifestantes percebem que a polícia avança e começam a correr, mas não arredam pé ainda da Avenida Presidente Vargas. É impressionante que mesmo com essa presença ostensiva da polícia lá no Rio de Janeiro, os manifestantes violentos, exaltados, se afastam um pouco, tocam fogo, fazem barricadas e mesmo assim não arredam pé aí da Presidente Vargas. Agora, daqui a pouco nós voltamos no Rio de Janeiro, vamos novamente a Brasília, capital do Brasil, com novas informações. Quem está lá é a repórter Raquel Vargas. Boa noite. As suas informações, por favor, Raquel.
Oi, Adriana. Renata Varandas. Tem 35 mil pessoas na esplanada dos ministérios e nesse momento os manifestantes estão passando pelo Banco Central. Alguns manifestantes, um grupo saiu da esplanada dos ministérios e está passando pelo Banco Central. E, Adriana, mais cedo a gente teve um momento muito tenso. Os manifestantes atiraram fogo no Itamaraty, quebraram cerca de 10 vidraças. Então foi um momento muito tenso, muito complicado aqui em Brasília. O BOP chegou e conseguiram conter aí esse movimento. Adriana, os próprios manifestantes reclamam que tem um pequeno grupo que está com o rosto coberto e essas pessoas estão praticando atos de vandalismo. Então os próprios manifestantes que vieram de branco, que estão pedindo paz, estão reclamando sim que existem essas pessoas, estão praticando atos de vandalismo. E, Adriana, lembrando, é um pequeno grupo de desordeiros que está tentando manchar aí o nosso movimento democrático. É isso, Renata. E o que aconteceu em Brasília foi semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Por muito tempo, os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso, tentando forçar ali uma invasão. Houve confronto com a polícia. Quando eles perceberam que não conseguiriam forçar a entrada no Congresso, então eles foram para frente do Itamaraty e conseguiram ocupar uma rampa, como nós acabamos de mostrar na imagem. Conseguiram ocupar uma rampa do Itamaraty e foi um momento de fato mais violento, como explicava a Renata. Eles botaram fogo numa das entradas do Itamaraty. Os seguranças do Itamaraty tentaram conter, mas eles eram minoria. E então tiveram que esperar a polícia chegar para conseguir conter a multidão que tomou ali a rampa de acesso ao Itamaraty. Na verdade, houve uma preocupação da segurança em fortalecer a proteção ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, e esquecer do Palácio do Itamaraty, que fica ao lado da praça. Bem ao lado, basta caminhar ali alguns metros, eles chegaram no Itamaraty e conseguiram. E só quando chegou o batalhão, o BOP aí, que resolveu a situação, expulsou, né, esses vândalos que chegaram a jogar coquetéis Molotov dentro do palácio. Chegaram a botar fogo no Itamaraty. Agora é um crime isso aí contra o patrimônio da humanidade, né? Brasília. O patrimônio arquitetônico, um patrimônio histórico e a casa da diplomacia brasileira. E nós temos a informação de que a presidente Dilma Rousseff, a manifestação lá em Brasília começou também por volta de 5 horas da tarde. A presidente Dilma Rousseff ficou uma boa parte do tempo, enquanto a manifestação acontecia em frente ao Congresso, ficou dentro do Palácio do Planalto, acompanhando esse protesto. Exatamente às 8 horas e 38 minutos, Dilma Rousseff saiu do Palácio do Planalto e foi para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. E era exatamente no momento que acontecia esse ataque, essa violência maior na porta do Itamaraty. Agora a gente vê imagens ao vivo de lá, olha, uma barricada, os manifestantes ainda não desistiram de lá, não. Agora vamos falar de São Paulo? São Paulo também, uma grande manifestação na Avenida Paulista. Nosso helicóptero acompanha essa manifestação na Paulista e também em várias estradas de São Paulo, 7 rodovias, pelo menos, com pontos de interdição. Portanto, são vários pontos de protesto. Você acompanha as imagens ao vivo aqui de São Paulo. E eu chamo agora o comandante Hamilton. Boa noite, comandante. As suas informações, por favor. Boa noite, Adriana. Esse grupo, são vários grupos, estão descendo a Avenida Paulista em direção, desce pela Consolação, corrigindo, em direção ao centro de São Paulo. Agora tem vários grupos, Adriana, que pacificamente estão girando aqui para o centro de São Paulo. Por enquanto, a polícia acompanha, não há nenhum confronto, nem nada, nenhum ato de violência, apenas estão descendo. A impressão que nós temos, estão saindo da Paulista, descem a Consolação em direção ao centro, provavelmente vão em direção à estação do metrô para voltar para casa. Essa é a impressão que eu tenho olhando aqui de cima. Obrigada, comandante. Agora do lado esquerdo do seu vídeo, você vê imagens gravadas agora há pouco, lá da Avenida Paulista. A polícia fala em 100 mil manifestantes na Paulista, em São Paulo. Não houve confrontos violentos, mas houve isso aí que você está vendo agora, numas imagens gravadas há pouco. Manifestantes que são apartidários, que não querem bandeiras de partidos no meio dessa manifestação, entraram em conflito, um clima de hostilidade com militantes de partidos, muitos deles do PT, porque o PT convocou alguns militantes, convocou a militância para participar desse movimento. Portanto, houve um clima de hostilidade entre manifestantes que não querem bandeiras partidárias nessa manifestação e militantes, olha só. Daí o clima esquentou, a temperatura subiu e houve esse clima todo de hostilidade. Inclusive, eu tenho informações de uma pessoa ferida, um advogado que teria ficado ferido. Ele disse que foi atacado por uma bandeira de um partido. Outros disseram que ele é que estava provocando, enfim, uma troca de acusações, mas já há pelo menos
e uma pessoa ferida. Aí você vê as bandeiras do PT, são militantes que tentaram participar do protesto, foram convocados pelo partido para que participassem, e aí as bandeiras sendo queimadas, porque a grande maioria desse movimento prefere que não haja qualquer ligação política. Eles disseram isso durante toda a manifestação, durante todo o protesto. Usando as redes sociais, a manifestação ou o encontro de hoje seria para comemorar a redução das tarifas do transporte público, né, André? Exatamente, nós anunciamos ontem aqui, o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo anunciaram a redução. Vamos ouvir um pouquinho. É exatamente um clima de comemoração nesse momento aí. Agora, nós estamos com a imagem de um outro helicóptero aqui de São Paulo, que está sobrevoando a rodovia Castelo Branco. É uma das rodovias, como eu disse, são várias rodovias, é uma das rodovias com um ponto de interdição. Quem nos traz as informações é Reinaldo Gotino. Por favor, Gotino. Olha, Adriana, é isso mesmo. Algumas rodovias em São Paulo continuam interditadas. A rodovia Castelo Branco, por exemplo, no sentido São Paulo, a interdição continua e por isso os motoristas passam pelo canteiro central, buscam outros caminhos na tentativa de chegar em casa. A situação é muito difícil em algumas rodovias que cortam a capital paulista, como essa que nós estamos sobrevoando agora com o outro helicóptero da Rede Record. Os manifestantes continuam tomando conta da pista e por isso o trânsito bastante complicado nesse trecho que nós estamos mostrando. Aí está, olha, na parte superior do vídeo, do televisor, você pode observar que os manifestantes continuam tomando a pista e agora alguns conseguem furar o bloqueio e avançam em alta velocidade, principalmente aqueles que estão de moto. Furam o bloqueio, tentam seguir viagem, porque a interdição já dura mais de 2 horas em algumas rodovias que cortam a capital paulista. Entre elas, a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Anhanguera está interditada nos 2 sentidos, o Rodoanel, que acaba cercando praticamente toda a cidade de São Paulo, está interditado nos 2 sentidos, na altura do quilômetro 16, na região de Carapicuíba. Esta é a situação neste momento. A Presidente Dutra nos 2 sentidos também interditada, inclusive em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E essa é a imagem de motoristas tentando furar o bloqueio, furar a manifestação para conseguir chegar em casa nesta noite de quinta-feira, Adriana. Clima de tensão aí entre esses motoristas que querem seguir, voltar para casa, mas pistas bloqueadas. Agora, imagens ao vivo de Belo Horizonte, na capital mineira, também uma grande manifestação. Quem nos traz as informações é a repórter Fabiana Oliveira. Boa noite, as suas informações, por favor. Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Nós falamos agora do alto da Praça 7, que é onde foi toda essa concentração durante as manifestações aqui. Esse grupo, que acontece? Eles saíram da Câmara Municipal, onde mais cedo subiram até a laje da fachada ali da Câmara, queimaram bandeiras, logo depois interditaram aí algumas avenidas importantes aqui de Belo Horizonte, seguiram para a Prefeitura, onde houve um pequeno tumulto, mas logo seguiu por uma caminhada muito tranquila, e é isso que a gente percebe aqui de cima. Por enquanto, muita tranquilidade, viu, Adriana? Mas uma manifestação bem grande também lá em Belo Horizonte. Houve confrontos em outros dias, mas como ela informou agora, a Fabiana Oliveira informou, mais pacífica, uma caminhada mais pacífica hoje em Belo Horizonte. Eles se concentraram no coração da cidade, a Praça 7. Isso provoca um caos no trânsito, obviamente, porque a Praça 7 é aí bem no meio, no miolinho de Belo Horizonte. Mas pacificamente concentrados, marcharam até a Prefeitura e agora retornaram. A Prefeitura é pertinho também ali da Praça 7 e agora retornaram para o centro da cidade. Vamos novamente com as imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Olha, muita fumaça lá no Rio de Janeiro, ainda na Avenida Presidente Vargas. Luiz Bate tem as informações. Por favor, Bate. Adriana, 4 dias depois daquela confusão que a gente mostrou na Assembleia Legislativa, a cena se repete. Essas são imagens ao vivo do helicóptero da Record sobrevoando a Assembleia Legislativa. A tropa de choque tenta conter aí um grupo de radicais que está tentando invadir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o número de feridos na cidade sobe para 29, Adriana. Novamente, então, Bate, eles tentam depredar e invadir a Assembleia? Exatamente onde segunda-feira 80 policiais ficaram encurralados. Os manifestantes, ou melhor, os vândalos tentaram furar um bloqueio de guardas municipais que havia ali bem na escadaria da Alerte, só que a polícia está chegando agora. As bombas continuam sendo lançadas, os tiros com balas de borracha e spray de pimenta também estão sendo usados para tentar
dispersar aí os manifestantes. Então a confusão no Rio de Janeiro está generalizada no centro da cidade. Nós temos aí confrontos na região da Assembleia, na região da Câmara Municipal e do Teatro Municipal, e também manifestantes que continuam na região da Candelária, marchando sentido o estádio do Maracanã, Adriana. A gente vê fumaça, eles usam morteiros, rojões, jogam pedras, arrancam pedras das calçadas, aquelas pedras portuguesas, e usam como arma contra a polícia. E diferentemente do que a gente via lá na Avenida Presidente Vargas, naquele ponto na região do Maracanã, onde a polícia tentava impedir a chegada dos manifestantes até o Maracanã, aí de fato a polícia em menor número, porque é um novo ponto de vandalismo, um novo ponto em que os vândalos, como a gente explicava, eles se dispersam pela cidade e conseguem espalhar essas ações de vandalismo em vários pontos. A polícia aí chegando, olha, viaturas, os policiais se organizando para tentar conter essa tentativa de um novo ataque à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No começo da semana, na segunda-feira, nós mostramos essa ação aqui ao vivo no Jornal da Record. O prejuízo foi grande, houve muita quebradeira na Assembleia e agora, de novo, eles voltam para a porta da Assembleia para tentar um novo ataque e a polícia vai se posicionando ali para impedir, para tentar impedir que haja mais quebra-quebra na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É a cidade, a capital brasileira, que faz o maior protesto. Já tinha sido assim na segunda-feira. Hoje um protesto ainda maior, 300 mil, de acordo com os dados, as estimativas da Polícia Militar, o dobro, segundo os organizadores. É difícil a gente ter a informação exata, do número exato, obviamente, mas enfim, de qualquer forma, estão agindo agora o maior número de vândalos, de grupos que querem estabelecer aí uma atuação violenta de vandalismo, a desordem completa. Como informou o Bate agora há pouco, então, eles tentam atacar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Maracanã, já fizeram várias tentativas de ataque na Prefeitura Municipal do Rio. Quando viram que não seriam bem-sucedidos, então começaram a se espalhar. Essa é a tática que esses manifestantes aí, desordeiros, esses vândalos, tentam usar agora no Rio de Janeiro. E a gente vê lá, olha, barricadas de fogo, a polícia vai avançando, tentando conter muita fumaça, bombas que eles jogam, bombas de gás lacrimogênio. A ordem seria essa: primeiro tentar dispersar com bomba, que é aquela bomba de efeito moral. A bomba de gás lacrimogênio espalha fumaça e dificulta a permanência dos vândalos ali, porque é difícil respirar. Quando não conseguem, partem então para as balas de borracha. Daí começam os tiros de balas de borracha. Mas a polícia está ostensivamente nas ruas do Rio de Janeiro. Choque, o Batalhão de Operações Especiais, a cavalaria cercou prédios públicos. E ainda assim, olha essa imagem, os vândalos não desistem. São audaciosos, bastante exaltados, vão correndo. À medida que a polícia chega, esses grupos saem correndo, se dispersando por ruas laterais, mas não desistem. Esses ataques às vezes duram horas, como aconteceu na segunda-feira. O movimento pacífico já estava se dispersando e os vândalos entraram noite adentro, implantando o terror. E agora novamente, olha, a gente vê fogo, fumaça, bomba, eles jogam morteiros, pedras e a polícia avançando. Agora conseguiu formar ali um alinhamento. Mais uma vez a polícia, o choque, consegue montar uma linha, um cordão de frente e segue mais uma vez avançando. Uma manifestação que tem um caráter, uma intenção pacífica de lutar por um país melhor, mas que fica aí prejudicada pela ação desses vândalos. Quase 30 feridos, como informou agora há pouco o repórter Luiz Bate, lá no Rio de Janeiro. É a capital também que nós temos o maior número de feridos, pelo menos registrados até agora. Aqui em São Paulo há feridos também, nesses confrontos, nessas cenas de hostilidade entre manifestantes e militantes de partido, mas não se compara ao Rio de Janeiro. E a polícia avança, consegue avançar agora com um pouco mais de velocidade lá no Rio de Janeiro. Nós continuamos acompanhando o Rio, mas agora imagens de São Paulo, ao vivo. Nosso helicóptero registra agora que a Câmara de Vereadores de São Paulo acaba de ser cercada pelos manifestantes. Rinaldo Gotino, é isso mesmo? Câmara Municipal de São Paulo, conhecida também como Casa do Povo. A população nas ruas de São Paulo, centro da cidade, e os manifestantes agora dominaram toda a situação, todas as vias próximas à avenida que fica em frente à Câmara Municipal, totalmente tomada por manifestantes, e eles estão gritando palavras de ordem bem em frente à Câmara Municipal de São Paulo, na região central da capital paulista. Eles
desceram a Avenida Paulista, saíram da Avenida Paulista, desceram a Brigadeiro Luiz Antônio e foram direto para a Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Cartazes, faixas, bandeiras, palavras de ordem. Seguranças já foram posicionados ali, bem em frente à Câmara Municipal. Até o momento, nenhuma tentativa de invasão. Eles cantam o hino nacional, gritam palavras de ordem, pedem uma manifestação pacífica e, por enquanto, a manifestação é pacífica, mas o clima acaba ficando um pouco tenso por conta de algumas pessoas mais exaltadas. No interior da Câmara Municipal, alguns funcionários, vereadores que rapidamente foram para o estacionamento que fica no subsolo para deixar o local imediatamente após a informação de que os manifestantes estavam se dirigindo para a Câmara Municipal de São Paulo. Adriana. Um ponto novo de concentração, de manifestação aqui em São Paulo. Ainda não havia acontecido isso, os manifestantes estavam se concentrando mais na Paulista, em outras regiões do centro, na porta da Prefeitura. Agora um ponto novo então de manifestação em frente à Câmara Municipal da cidade de São Paulo. A gente vê nas imagens ao vivo do nosso helicóptero, seguranças posicionados ali em frente à Câmara. Não dá para saber por essa imagem ao certo se são seguranças apenas da Câmara ou se a polícia já está lá presente, mas como informou o Gotino, por enquanto, clima... Né, Adriana? Exatamente, felizmente, por enquanto, uma manifestação ordeira com cartazes, enfim, até agora não há um confronto, nenhuma tentativa de invasão. Mas é o que a gente tem percebido, no meio de um grande número de pessoas que quer a manifestação pacífica, que leva cartazes feitos em casa, pedindo melhoria na saúde, na educação, escolas melhores, pedindo um país melhor. No meio dessa população toda, estão infiltrados ali vândalos, pessoas que querem estabelecer a desordem. E aí, quando começa o tumulto, tem o pânico, corre-corre. E é isso que pode acontecer na Câmara. Vamos torcer para que não aconteça, mas o clima sempre fica tenso por isso. Novamente Rio de Janeiro, ao vivo, as imagens do nosso helicóptero no Rio de Janeiro. Um corre-corre, se for possível aproximar um pouquinho mais a imagem, para a gente ver o que acontece lá nesse momento no Rio de Janeiro. Nós informávamos agora há pouco, são vários pontos de confronto entre manifestantes e a polícia no Rio. Ao redor do Maracanã, na Assembleia Legislativa, também na Câmara Municipal. E olha o corre-corre. São os exaltados, os vândalos, correndo novamente pela rua, porque certamente a polícia vai se aproximando com uma presença mais ostensiva, em maior número, e o corre-corre toma conta ali daquela área central do Rio de Janeiro. Quem tem as informações agora é o repórter Mário Augusto. Por favor, Mário, as suas informações. Adriana, a situação continua intensa, a mobilização no centro de São Paulo. A gente acompanhou o deslocamento desse grupo que estava na Avenida Paulista. Milhares de pessoas se dirigiram para a Câmara de Vereadores, que fica no viaduto Jacareí, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo. E a situação é tensa porque os manifestantes... Essa imagem que nós temos é do Rio de Janeiro, viu, Adriana? A situação no Rio, também a exemplo de São Paulo, é tensa porque eles ocupam agora a Praça 15, na região central do Rio de Janeiro, e existe a ameaça de invasão neste prédio que a gente observa na imagem, Adriana. Seu acesso às barcas que fazem o transporte para Niterói, Adriana. Exatamente, uma confusão muito grande ali agora, e vai se espalhando a confusão pelo Rio de Janeiro. Olha, os manifestantes se agrupam e muito confusa, nós continuamos acompanhando ao vivo, daqui a pouco voltamos com informações lá do Rio de Janeiro. Em Salvador, onde foi realizado um jogo pela Copa das Confederações, a manifestação começou pacífica, até um pequeno grupo decidir romper a barreira da polícia nas mediações do Arena Fonte Nova. Houve confronto com a polícia, com bombas, tiros de borracha e ônibus incendiado. Alguns trouxeram bandeiras, outros cartazes. De alguma forma tem que mudar, tem que dar jeito nisso tudo aqui. Sozinho, em grupos, com a família. Esse desejo de querer um país melhor, um Brasil melhor e uma modificação urgente, porque nós precisamos. Aos poucos, a Praça do Campo Grande, centro de Salvador, foi ficando pequena, até não caber mais ninguém. Agora são 3 horas da tarde e os manifestantes começam a sair aqui do centro da cidade. Sem briga, sem confusão, mas com a polícia sempre por perto. No meio do caminho, eles se dividiram. Faltando menos de 1 quilômetro para chegar na Arena Fonte Nova, a Polícia Militar fez uma barreira e os manifestantes foram proibidos de passar. Olha só.
Os manifestantes insistem e tentam forçar a passagem. A polícia reage. Começa a briga. A polícia agora começa a chegar pra frente e tá atirando bombas de efeito moral. E aqui também, olha, gás de pimenta. De um lado, balas de borracha, bombas de efeito moral. Do outro, paus e pedras. Manifestantes e policiais ficam feridos. Aqui, ó. O que os bandideiros estão fazendo? Aqui, ó. Viu? Outra coisa. Vamos mostrar que a tropa baiana, a tropa da polícia não recua, não. E ninguém parece querer ceder. A grande dificuldade da polícia aqui em conter os manifestantes é que são muitas ruas e eles estão entrando pelo gramado, pela outra ponta, e estão chegando bem perto da polícia. Pelo menos 3 ônibus foram incendiados. Nem o carro da polícia escapou. O carro aqui do Comando de Operações Especiais, todo quebrado, os vidros foram quebrados, e lá de dentro, olha só o que os policiais tiraram. Pedras assim, desse tamanho. Perto dali, a PM jogou uma bomba de gás na oficina. O garoto de 13 anos estava lá dentro. Eu estou aqui na porta da oficina trabalhando. Os manifestantes ficaram aqui, porque a cavalaria estava aqui. Então, quando estava dando vai, daqui a pouco eu fechei a porta para não ter tumulto. Daqui a pouco eu fui recebendo aquelas balas aí, e eu quase morro. E agora nós voltamos ao Rio de Janeiro com novamente imagens ao vivo do nosso helicóptero, uma grande barricada de fogo. Vamos falar com o Luiz Bate. Essa barricada de fogo, Bate, é na Avenida Presidente Vargas, bem grande, hein? Exatamente isso, Adriana. Mais um dos 8 pontos com ataques terroristas neste momento, simultaneamente no Rio de Janeiro. Os manifestantes colocando barricadas para impedir a ação da tropa de choque que vai apertando o passo. A polícia acaba de apreender também com alguns vândalos, Adriana, coquetéis Molotov. A polícia também está pedindo neste momento reforço e também mais munição química para tentar conter a ação dos vândalos no Rio de Janeiro. Obrigada, Bate. Agora a gente vê na imagem, os bombeiros só agiram rapidamente e conseguiram apagar aí essa barricada, mas os manifestantes lá muito exaltados não desistiram de enfrentar e atacar a polícia. Essa é uma edição especial do Jornal da Record que acompanha as manifestações em mais de 100 cidades brasileiras. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações e imagens ao vivo para você. Pra ganhar um dinheirão, tá na hora de apostar na quina de São João. São mais de 90 milhões, mas que prêmio especial. O prêmio não acumula e vai ser bom pra esse casal. Agora é minha vez, eu também